Muito bem. Olá, Mari. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez aqui nesse ambiente especial, bacana. E nessa sequência muito diferenciada pelo assunto, mas não o contexto em si, porque uma coisa está literalmente presa, né, e amarrada ao primeiro momento. E quando a gente se conecta, né, ou quando a gente se desenvolve para fazer qualquer coisa, alguma coisa tem que dar o start, né? Tem que dar o estalo, tem que ser o estopim para que aquilo ali aconteça. E a formatação do investimento para que você pense assim, né? O que eu tenho nas minhas mãos é precioso e agora eu vou aprimorar para eu poder lançar para as pessoas ou para uma empresa ou para o comércio, né, no geral, e aí desenvolver toda essa trajetória. E a gente chega no momento onde a empresa é fundamentada com um nome assim que para mim particularmente é incrível, Humanamente Zen. Esse nome tem um impacto assim dentro do humano como um todo, dentro do ser humano com relação à sua mente e também o teu estado de espírito, que é ele estar zen consigo próprio. Eu acho isso fabuloso, essa juntura, essa conjuntura entre essas duas palavras assim que para mim tem um peso muito grande assim dentro do conceito da yoga, da meditação, do coach e do desenvolvimento pessoal. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, Mari, como que surgiu a Humanamente Zen no seu coração? Como é que proliferou esse anseio, né, ou esse desejo de pegar tudo que você tem e transformar isso numa empresa? Porque é o que você fez. Você transformou todo o teu conceito numa empresa e hoje ela está no mercado, patenteada. Hoje ela está no mercado para quem quiser visitar, compartilhar, aprender, conhecer, aplicar na sua própria vida e, consequentemente, naqueles que estão à sua volta. Então, como surgiu a Humanamente Zen? Marilene. Boa tarde, pessoal. De novo, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a Humanamente Zen, ela surgiu depois que eu me tornei promotora do projeto Energize, que é um projeto criado e voltado para empresas e pessoas que querem ter um programa de yoga, meditação, respiração dentro de casa ou dentro das empresas para os seus colaboradores. No momento que a gente se tornou promotora desse programa, desse projeto, a gente precisava criar uma empresa para entregar esse serviço, para poder gerar notas e tudo mais. Então, a gente tinha um tempo de treinamento para aprender tudo sobre esse projeto e a gente tinha que criar uma empresa para abraçar esse projeto, para ser dono desse projeto, porque ele é da minha escola, mas cada um tem que desenvolver ele dentro da sua marca, dentro da sua empresa escolhida, né? Então, eu tive que registrar uma empresa como MEI para que conseguisse vender e entregar esse projeto para as empresas. E aí foi aonde surgiu o nome Humanamente Zen, depois de 72 horas de jejum e meditação, que eu acredito muito que o jejum, quando a gente quer uma resposta de Deus, ele funciona muito. Porque, de novo, eu volto a inteirar que quando você tira o foco de tudo aquilo que te tira a atenção, Deus se conecta muito mais profundamente com você. Uma coisa bacana nisso tudo, o jejum, para que serve o jejum? Quando a gente olha as referências do jejum bíblico, todo jejum ele tinha uma meta, todo jejum ele tinha um propósito. Os homens saíram onde eles estavam exilados, eles disseram assim, vamos jejuar para que o Senhor nos dê a vitória. Então todo o propósito que você coloca embaixo de um jejum e você segue ele à risca e você não foge dele e você tira as distrações, inevitavelmente isso vai acontecer. Por quê? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Dado isso, o jejum ele é fundamental
para que quando você, né, haja vista que o jejum ele é um detox mental, né? Você tira Exato. toda impureza, tudo que você está vivendo ali de estresse, você foca numa única coisa. Então, consequentemente, podemos dizer que o resultado ele vem quando você coloca isso no coração. Não precisa ser cristão, não precisa ser ter uma linha cristã para você jejuar, né? Os próprios médicos falam hoje de você comer menos, de você sorrir mais, né? Então, ou seja, tudo isso complementa o que a gente está falando aqui, que é justamente essa parte do jejum e também dessa resposta que você teve, que parece-me foi assim sobrenatural. Exatamente. Para mim foi sobrenatural, porque foi no exato momento que a menina que estava registrando para mim a marca do MEI, ela me disse, eu preciso de um nome e tem que ser agora, porque eu estou indo viajar. E ela falou, tenta colocar alguma coisa humana, relacionada ao ser humano. E eu fechei os olhos e me veio esse nome na cabeça, Humanamente Zen. E eu tenho certeza que foi uma resposta de Deus, porque Ele colocou isso no meu coração e vai ser uma empresa de muito, muito, muito sucesso. Então, a Humanamente Zen, ela nasceu de um propósito, de um projeto que eu precisava dar continuidade, tendo um registro de nome para que eu abraçasse o projeto da minha escola, que eu tinha sido escolhida para ser promotora. Foi daí que nasceu a Humanamente Zen. A Humanamente Zen, ela veio também para suprir não, né? Ela veio também para eliminar algumas dores, né? Existem duas dores, dentre elas eu acho que assim, tão fundamentais para ser falada, porque eu acho o seguinte, quando se existe um problema, primeiro você precisa verbalizar o problema. Segundo a ciência, eu não me recordo se foi a ciência ou se foi alguém que disse assim, quando você identifica um problema, esse problema está 50% resolvido. Ou seja, identifiquei. Os demais 50% é o trato que você vai aplicar a ele para que haja a solução. Então, quando a gente observa uma empresa que surge para sanar um problema, dentre os milhares de problemas que existem, você focou justamente em 2 problemas exclusivos, correto? Correto. Quais são esses 2 problemas que todo mundo passa, tanto empresário, pai de família, jovem, acho que até o adolescente ele passa por esse tipo de problema. Quais são esses problemas, Mari? Os 2 problemas que eu descobri depois que eu criei a Humanamente Zen, mas que eu olhava muito para o meu passado e eu comecei a observar em todas as pessoas, estresse e ansiedade. Uma coisa leva a outra. Quando você chega a um nível muito alto de estresse, isso começa a desenvolver em você ansiedade. Se você não tratar esses 2 primeiros pontos, você vai começar a ter crises de ansiedade. E depois da crise de ansiedade é que vai vir a depressão. Então, o estresse ele vai começar de um ponto onde o teu desgaste já está ultrapassando todos os limites. E em seguida vai começar a vir crises de ansiedade porque você já não sabe mais como lidar com todo o estresse que tem na tua vida. E eu comecei a observar todas as pessoas, tanto no setor profissional, quanto pessoal, quanto em casa, na família, as pessoas não tinham mais controle sobre o estresse que dominavam elas. Porque se você acaba sendo uma cadeia que uma coisa vai gerando a outra. Se você está estressado no trabalho, você começa a ficar insatisfeito. A tua insatisfação vai chegar em casa, você já não vai mais ter paciência com a tua família. Isso vai te gerar mais estresse. Quando você vai dormir e não descansa, você acorda ansioso porque você já tem que voltar para essa rotina maçante de novo. Então, uma coisa vai levando a outra. E eu comecei a ver que isso estava em quase todas as pessoas que me cercavam. E eu pensava, nossa, gente, mas tudo isso eu já passei. E tudo isso eu tratei com yoga e meditação. Eu falo que eu saí de uma crise de estresse que estava me levando ao tratamento de uma úlcera nervosa, de tão estressada, tão nervosa, tão ansiosa que eu era. E eu me curei sem tomar nenhum tipo de medicação. Porque quando eu engravidei da minha filha, eu estava fazendo esse tratamento, só que quando eu engravidei dela, eu tive que parar. E eu tinha que continuar buscando tratamento para isso. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente curada graças à yoga e à meditação.
Foi por isso que eu vi a importância desse projeto Energize, que foi criado pela minha escola, e da empresa, o quanto a gente pode ajudar essas pessoas. Porque hoje eu tenho na mão um projeto que está dentro da empresa Humanamente Zen, que é desenvolvido para empresas, e que esse projeto trata diretamente o estresse do dia a dia e a ansiedade que esse estresse gera nas pessoas. Então, hoje eu tenho nas mãos todas as técnicas e todos os, vamos dizer assim, os produtos que eu posso entregar, todas as ferramentas para ajudar as pessoas a tratar tanto o estresse quanto a ansiedade. A nossa empresa tem hoje todas as ferramentas que podem ajudar você a tratar esses dois mal que hoje é considerado os males do século. A ansiedade, ela é você trazer do futuro, né? Trazer do futuro não, né? Mas querer trazer o acontecimento futuro para agora. E como você não está no futuro, está no agora, automaticamente você se estressa. Por que você se estressa? Porque você perde simplesmente o controle, porque você não está esperando o tempo. Existe um tempo, né, da maturação, tudo tem um tempo. É 9 meses, né, uma gestação, as 4 estações, né? Você repara que tudo tem um momento para o seu tempo devido, né? Tudo tem que ser respeitado, são leis naturais, né, melhor dizendo. E quando a gente sai dessas leis naturais, né? Exemplo, você planta uma coisa. Se você planta, precisa ter um tempo, né? Plantar, regar, adubar, cuidar, limpar, seguindo esse processo e, consequentemente, vir a germinar. E tem um tempo. Se a gente considerar a questão da tamareira, né? A tamareira demora muito mais de 100 anos. Você literalmente planta, é o único fruto que eu acho que você planta, mas você não come do fruto. Olha que coisa interessante. E então, a ansiedade, ela só ensina uma coisa, que você morre antecipado. Você vai se matando antecipadamente. E nos leva até para aquela técnica chamada de mindfulness, né? Que é onde você medita no aqui e agora. E quando você consegue fazer isso, você cria um controle emocional, que o nosso maior problema está dentro da falta de controle emocional. Então, o que é a falta de controle emocional? É você perder a direção daquilo que você precisa, que literalmente gere a sua vida. E isso implica onde? Acontece aonde? Normalmente, a gente tem esse tipo de problema por causa do nosso próprio coração, que não conseguiu absorver, porque nós somos ensinados todos os dias como fazer as coisas. A dificuldade é como que a gente processa isso. Então, uma diferença de você ouvir e de você escutar. A gente ouve, né? Nós estávamos almoçando e a gente ouvindo um monte de coisas, mas escutando aquilo que era do nosso interesse. Então, quando eu coloco foco nisso, eu faço com que eu tenha mais controle emocional, que, consequentemente, eu consigo tratar essa questão da ansiedade. E aí, o estresse diminui. Haja vista a meditação. E a Humanamente Zen, ela tem algo que é diferente, uma técnica que é diferente para apresentar, ou ela pega uma base, que é a base daquilo que já existe, e transfere para as pessoas? Não, ela tem uma técnica diferente. O nosso projeto, que é dentro da a Humanamente Zen, ela trabalha com yoga, com meditação, com técnicas de coaching e tudo aquilo que for necessário para equilibrar o ser humano como um todo. Então, a gente trabalha emoções, a gente trabalha metas, a gente trabalha foco, a gente trabalha produtividade, a gente trabalha a questão do estresse, da ansiedade. A gente trabalha tudo aquilo que precisa para o ser humano equilibrar e ter controle sobre as suas emoções. Eu vou até reiterar um pouquinho sobre o que tu falou ali sobre ansiedade e estresse. A ansiedade, ela é um medo de que o passado se repita no futuro. O que gera ansiedade? Quando você está numa crise de ansiedade, provavelmente é porque houve um gatilho que aconteceu no presente momento da tua vida que te levou ao passado, a uma lembrança do passado, e isso te gera um medo
de que no futuro isso volte a se repetir ainda pior. Essa é a sessão coach agora, né? Isso é sessão coach. Então, isso é o que acontece. A ansiedade nada mais é do que o medo de que o passado se repita no futuro de uma maneira piorada. O estresse, ele nada mais é do que o descontrole das tuas emoções. Desequilíbrio emocional. Qualquer área. Por que eu me estresso? Porque alguém ou alguma pessoa ou alguma coisa aconteceu que mexeu com uma emoção minha e eu não soube controlar. Isso me deixou estressado. Por quê? Porque eu perdi o controle sobre mim mesmo. Aí é o que eu volto a dizer que lá atrás eu falava, porque as pessoas me irritam. Não, é porque eu me irrito com o que as pessoas fazem. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Uma pergunta. É o meu filho que me atrapalha? É a minha esposa que me atrapalha? É o esposo que atrapalha? São as pessoas do trabalho que me atrapalham? Contribuem para que eu tenha esse desequilíbrio? Ou tem a ver com aquilo? Ou literalmente é a forma com que eu percebo o que acontece à minha volta? Ou realmente está em mim isso? Isso não é externo, é interno. Isso é interno totalmente. Tudo aquilo que está dentro de você é muito mais forte do que o que está fora de você. Nada que seja externo é mais forte do que aquilo que está interno. Então, é com o teu emocional... É como você responde, então. Isso. O teu emocional é como os teus músculos. Se você começa a ir na academia todo dia trabalhar a tua musculatura, você não fica mais forte fisicamente? O teu emocional é a mesma coisa. Se você começar equilibrar o teu emocional, cuidar dele, tratar todos os dias e ser um ser humano mais equilibrado, você vai ficar muito mais forte frente às emoções que te desafiam todos os dias. Então, praticar yoga e fazer meditação nada mais é do que fortalecer o teu emocional para que você se torne uma pessoa mais equilibrada e saiba lidar com as emoções que vão te afrontar dia a dia. E elas vão existir no trabalho, em casa, na escola dos filhos, num parque e onde quer que você bote o pé. Vão ter coisas que vão te desafiar emocionalmente. É como academia. Você vai chegar lá, vai ter aparelhos que vão te desafiar. Eu escolho me tornar melhor indo para aquele aparelho e ficar mais forte, ou eu escolho ficar só aqui sentadinho na bicicleta, só fazendo um movimento um pouquinho mais leve. Quanto mais você busca se desafiar, mais forte você se torna. Isso vale para fé, isso vale para o emocional, isso vale para o profissional, isso vale para o físico, em todas as áreas. Eu complementaria, perto do que a gente conhece um pouco, a pergunta talvez seja, né? É fácil para você falar isso, né? Porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, o estresse que eu vivo, a situação que eu vivo, é trabalho, é família, é uma, como diz a frase, base para tudo, né? É uma perturbação só. Eu acho que é o seguinte, como é que a gente trata isso? Uma das recomendações, e aqui eu preciso me ater a um livro, não o livro do monge executivo, mas sim O Milagre da Manhã, porque ele aponta justamente que você precisa cuidar de você. Existem sacrifícios que precisam ser feitos pela sua própria higiene mental. Uma das coisas é acordar um pouco mais cedo. Ou reservar uma hora no seu dia onde você se presenteie, invista em si próprio. Porque se você não fizer isso, ou você falar assim, mas eu já acordo cedo. Bem, alguma coisa tem que ser feita. E se alguma coisa tem que ser feita, dos males o menor. E detalhe, nada é para sempre quanto nesse sentido de você... Todo cuidado quando se fala de você próprio, você tem que fazer valer a pena. Ou antes, ou depois, mas precisa ter esse tempo. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte. Quando você precisa enfrentar uma doença, onde a tua vida tem que mudar radicalmente, até a economia financeira você tem que fazer, você não faz? Porque senão você vai morrer? Porque ninguém quer morrer. Só que as pessoas estão morrendo em vida e não estão percebendo que isso é importante de se fazer e que tem que fazer.
Então, motivo esse que a gente tem que se atentar. Na verdade, a gente tem que se ajustar a esse novo modelo. Qual é a percepção que eu tenho para eu talvez chegar e falar assim, eu acho que isso não se enquadra na minha vida porque eu não consigo ter isso em mim. Porque, na verdade, você não foi habituado a ter isso. Uma coisa que eu falo, quem quer dormir cedo ou quem quer passar a dormir cedo, ter mais horas de sono, ter a higiene do sono, o que ela tem que fazer? Automaticamente dormir mais cedo. Aí talvez ela fale assim, mas aqui em casa eu não consigo. Na verdade, você não tem o hábito. Então, quando você vai criando o hábito, eu sempre gosto de falar assim, né? Exemplo, eu preciso dormir 10 horas, mas toda vez eu durmo meia-noite. Numa semana, durma meia-noite. Na outra semana, durma 11h30. Na outra semana, durma 11 horas. Na outra semana, durma 10h30. E na outra semana, durma 10 horas. 10 horas. Então, você vai se ajustando e se adequando. Só que você precisa fazer o quê? Desejo, mentalização e ação. Quando você toma isso como um princípio, as coisas acontecem. E aí você passa a fazer parte disso. Então, qual é a diferença? É que eu não estou habituado a esse mundo. Então, quando eu trago esse mundo para mim, então eu vejo que isso aí é fundamental, automaticamente eu me adequo. E quando eu me adequo, o homem da casa, quando ele se adequa, automaticamente uma maior porcentagem da sua casa também vai com ele. Agora, quando é uma filha, é o mínimo de porcentagem. Quando é a mulher, é aproximadamente 50%. Então, tendo esse princípio e aplicando esse princípio, as coisas acontecem naturalmente. E aí, a minha vida, na verdade, assim, um grande problema hoje também, dentro do estresse e dentro da ansiedade, é o imediatismo. Eu quero as coisas para agora. Eu quero ir ali, receber uma oração e sair curado, literalmente. Eu quero ir ali, participar de uma imersão, eu quero o meu problema resolvido, a minha conta bancária no outro nível, no outro padrão. E tudo tem um processo. E esse processo depende justamente desse tempo que a gente chamaria de maturidade, mas também daquilo que está dentro do conceito da semente, que tem que ser plantada, como da espera, voltando a falar, né, do trato da terra, da produção, e germinar, a árvore crescer e, consequentemente, começar a dar fruto. Dentro disso tudo, a gente percebe que a Energize, que é uma empresa voltada para esse conceito do trato do ser humano e do equilíbrio emocional, mental, né, onde procura trazer uma vida saudável para o ser humano, ela tem um ponto muito bacana com essa questão do trato dela. Né? E o bacana é que ele não se estende somente à família e nem ao indivíduo. Eu posso tratar de mais quem com relação a usando essas técnicas da Humanamente Zen dentro da Energize. Seria isso, né? Isso, seria isso. A Energize, ele é um projeto que ele foi desenvolvido para empresas, mas ele tem 2 módulos. Então, tem um módulo que é empresarial, que é voltado para colaboradores, porque você não vai colocar uma aula de yoga completa lá dentro de uma empresa, eles não vão ter tempo para fazer isso. Mas a gente dispõe de aulas de 15 a 20 minutos, aulas de relaxamento de 5 minutos, aula de respiração de 2 minutos. Então, são aulas voltadas e direcionadas para problemas do dia a dia dentro da empresa. Estresse, ansiedade, dores nas costas, dores nas lombar, inchaço das pernas, dores de cabeça, falta de foco, tudo, vamos dizer assim, todas as questões que diariamente atrapalham os colaboradores e não deixam, muitas vezes, eles dar os 100% na empresa. Então, são aulas voltadas e direcionadas para que todos os colaboradores tenham acesso e tenham o benefício que essa aula oferece. Ele pode chegar lá, ele pode escolher a aula que ele quer fazer. Então, vai ter aulas ao vivo todos os dias que vão entrar nesse programa. O colaborador pode acessar imediatamente enquanto a aula está sendo dada ou pode acessar depois, porque as aulas ficam gravadas. Hoje eu estou com muita dor nas costas. Vai lá e linka e abre a aula voltada para dores nas costas, com alongamento, com técnicas de respiração. E o principal que eu falo que ajuda muito é que todas as aulas são automaticamente englobadas junto
aulas de respiração. Então, você vai aprender a respirar, você vai se tornar uma pessoa mais calma, mais focada, mais concentrada e muito menos ansiosa, automaticamente muito menos estressada. Então, a gente começa trabalhando o físico, que é as dores, traz para o emocional, que é respiração, meditação, concentração, que é o que você vai ganhar, e traz aqui para o equilíbrio, que é onde você começa a dominar o estresse. Então, não é voltado só para a família. Aí você pode me dizer, mas eu quero ter lá em casa o programa Energize. Ótimo, vai ter. Aí a gente já dispõe de um projeto de um programa completo, com aulas completas, porque aí em casa você vai ter um pouco mais de tempo, você vai conseguir acessar uma aula completa, vai conseguir fazer junto com a tua família, tem aula em duplas que você faz. Então, é um projeto que engloba tudo isso. E não só isso está dentro da Humanamente Zen. Como a gente trabalha com coach motivacional e emocional, a gente também oferece palestras que a gente leva para dentro das empresas, explicando todos os benefícios, mostrando tudo que o colaborador vai ganhar tendo acesso a esse programa, tudo que ele pode levar e executar também em casa, fazer dentro de casa. Aí a gente já leva muito mais conteúdo além daquilo que está dentro do programa Energize, porque daí a gente oferece conteúdo que já está mais no lado de coach também. Uma pergunta. A gente sabe que esses exercícios, essas práticas, elas são muito importantes. Com o que eu complementaria? Você teria um livro que você indicaria para, de repente, a pessoa conhecer um pouco mais? Porque assim, né? Ela vai fazer as práticas, bacana. Tem alguma coisa que complementa, que você recomendaria para que pudesse somar, né? Para que a pessoa tivesse um efeito melhor, um resultado melhor? Por gentileza. Eu tenho, sim, um livro que eu indico para todo mundo. Foi o terceiro livro que eu li de grande valia para mim. Assim, já li muitos, mas que ficaram marcados na minha vida. Esse foi o terceiro, que é Os 4 Compromissos. Que, para mim, eu costumo dizer que é um livro que todo ser humano deveria ler, porque te leva a uma nova concepção de vida, de si mesmo e dos outros. Por quê? Volto de novo a falar, a questão da gente se incomodar com o que as pessoas fazem pra gente. Esse livro, ele traz uma percepção totalmente diferente do que você vai ter em relação aos outros, que são vamos ver se eu lembro agora, seja impecável com a sua palavra, não tire conclusões precipitadas, não leve nada para o lado pessoal e dê sempre o seu melhor. No momento que você entende esses 4 compromissos que você tem com você, você passa a sofrer muito menos com as coisas que te cercam. Porque muitas vezes a gente sofre precipitadamente e cria conclusões precipitadas com coisas que nem estão relacionadas a gente. Então, esse livro, ele além de mostrar tudo isso, ele ensina como você agir de uma maneira diferente frente a situações que antes você desconfiava e que hoje você leva numa boa. Você aprende a levar numa boa. Na verdade, eu acho que o grande ensinamento dele é assim, se não for direcionadamente explicado que está relacionado a você, você não pega mais, sabe? Então, eu costumo dizer hoje que eu falo que eu só respondo perguntas que são claras para mim. Nada que for indireto ou que não tiver certo, que seja para mim, eu não respondo. E eu também não pego. Por quê? Porque eu desenvolvi e eu descobri a minha verdade sobre mim. Então, se estiver falando e se realmente estiver condizente com a minha verdade, com aquela que eu sei, que eu criei em Cristo Jesus e que eu tenho certeza que é a verdadeira face minha, eu vou pegar. Principalmente se eu estiver magoando alguém ou se alguém estiver desconfiando que eu estou fazendo mal para ela, eu vou pegar. Caso contrário, eu vou deixar passar. Por quê? Porque não é meu, não é minha verdade. Eu não preciso mais pegar nada que for meio. E esse livro ele ensina muito isso. Ele te ensina a construir a tua própria verdade para que você não pegue mais identidades que não são suas, sabe? É você dando o seu melhor, acreditando 100% em você e deixando tudo aquilo que for raso
não chegar mais em você. Então, é o livro que eu indico para todo mundo, Os 4 Compromissos. Leiam. Na verdade, então, é você se blindar com essas informações, estar atento a isso. E eu gosto de falar que livro, eles são experiência que as pessoas tiveram, de muitos casos que talvez eu já desenvolvi, que eu estou talvez vivendo ou já vivenciei, e que trouxe clareza de visões que eu não tinha, para que eu pudesse ter o artifício de me desvencilhar daquilo dali. Então é muito importante. Quando eu olho aquele livro Monge Executivo, se o monge, né, se o executivo tivesse observado talvez esses princípios, ele não teria tanto problema dentro da tua própria empresa, como ele também não teria tanto problema dentro do teu lar. E uma coisa mostrou a outra. Então, se eu olhar bem um problema que está acontecendo em determinado lugar, como diz aquela famosa frase, né? A forma com que você faz uma coisa é a forma com que você faz todas as coisas. Eu só transfiro, não a informação, mas a energia que eu coloquei para resolver aquela situação ou não resolvi para as demais coisas onde eu estou envolvido. Então isso gera mais desgaste, mais transtorno, mais problemas mentais. E aí tem a necessidade, nesse ponto, de ter a Energize trabalhando em cima, agindo em cima, fazendo em cima, trazendo, né, uma clareza com relação a isso, né? Uma coisa que é bacana quando você fala da mente, existem 4 instâncias, né? A gente chama de 4 instâncias. Primeiro, você sentir algo que eu queira fazer, que eu queira modular, que eu queira me aperfeiçoar, eu senti. Depois que eu senti, eu penso. Sinto, penso. Comecei a pensar, a ver forma, como é que eu desenrolo, como é que eu chego nesse ponto, eu penso. Quando eu penso e eu consigo filtrar, e ao invés de usar o julgamento para muitas coisas, usar a curiosidade, é onde a gente abre um leque de oportunidade para a gente executar o que a gente tem que executar, a gente vai lá e toma como ação. E depois que a gente toma como ação, o que nos cabe? Vibrar. Colocar energia colocar uma frequência sobre. Uma coisa que eu aprendi com o Bob Proctor é o seguinte: tudo que você quer está numa frequência em que você ainda não está. Se eu quero aumentar esse estúdio para ter 4, 6, 10 pessoas, eu preciso trabalhar nele e colocar uma energia, uma frequência nesse ponto onde eu quero estar. E aí, quando eu pego essas 4 instâncias do sentir, do pensar, do agir, do vibrar, automaticamente as coisas ficam fáceis para acontecer na minha vida. Uma pergunta agora é qual foi a maior experiência que você já teve dentro da Energize ou da Humanamente Zen, aplicando esse processo, né? Você tem algum testemunho, ou a Tainá, que é uma menina que se tornou célebre, né? Dentro desse conceito, né? Eu acho que ela é a primeira aluna, né? Vamos colocar nisso assim, né? Ou melhor, ela primeiro ensinou e depois foi ensinada, e a partir disso seguiu essa jornada, né? Qual que você pode dizer que foi a tua maior experiência com alguém que você aplicou aplicou, né, esse curso e a pessoa teve resultado? Olha, a Tainá é minha primeira aluna, né? A minha paixão. Ela faz yoga muito bem, inclusive, faz as respirações também. É uma menina... eu nem posso começar a falar da Tainá, senão eu fico falando só dela. Mas ela é a minha primeira aluna. Uma experiência muito legal que eu tive foi com a minha aluna Luzia, que é headhunter e também é psicóloga e palestrante. E ela me chamou assim que eu vim para São Paulo para dar aula de respiratórios para ela. Por quê? Porque ela, apesar de ter um currículo muito grande, ela se via nervosa na hora de palestrar. E eu falei, ela fez algumas aulas de yoga comigo e eu falei para ela, você precisa trabalhar a sua respiração, porque a tua respiração é a tua melhor ferramenta de calmaria. Se você usar as técnicas certas antes de subir no palco, você vai se empoderar de todo o conhecimento que você tem e vai conseguir transmitir ele de uma forma calma. Então, ela tinha uma palestra para dar em Criciúma, e a gente começou 2 meses antes, e eu fiz um acompanhamento todos os dias com ela. E quando ela chegou lá, antes dela entrar no palco, inclusive a gente fez uma aula,
E depois ela me passou o testemunho, que é muito legal, que ela disse assim, olha, me ajudou muito, eu fui outra pessoa em cima do palco, eu realmente senti a diferença de todas as aulas que eu fiz com você, continua fazendo. Então, para mim, o testemunho dela foi fantástico, uma das minhas melhores alunas, mais dedicadas e a que mais me deu resultado. Falando um pouquinho, Júlio, disso que você estava falando do livro O Monge Executivo, agora me trouxe um insight aqui, que o monge e o executivo, ele ensina literalmente aquilo que a gente quer levar para dentro das empresas através do programa Energize. Porque ele fala que a principal parte, a parte mais importante da empresa, aos colaboradores, que eram o que menos eram vistos dentro da empresa, né? Do cara que ele não dava valor, enfim, nos colaboradores, e que ele começou a sofrer muito lá dentro, porque ele não tinha como controlar tudo aquilo que estava gerando estresse para ele, né? E o Energize, ele nada mais é do que um projeto que vai cuidar dos colaboradores dentro da empresa. E os colaboradores são a principal parte de uma empresa. O último curso que eu fiz aqui no IBC, inclusive, eles falam muito isso, que se o empresário não souber valorizar o chão de fábrica, o colaborador, ele não sabe valorizar de onde está saindo o dinheiro. Que todas as outras partes das empresas administram o dinheiro que o colaborador lá de baixo cria para a empresa. Então, o livro Monge Executivo ensina exatamente isso. Aquilo que nós queremos levar para a empresa hoje é cuidar dos colaboradores, que é exatamente o que eles falam no livro, né? Do Monge Executivo. Hoje a gente tem a ferramenta que eles falam lá no livro, que é para ajudar a cuidar desses funcionários das empresas. O bacana é que tem alguns países, né, que tratam essa questão, exemplo, do chão da fábrica, né, dos colaboradores, com muita humanidade. Com muita humanidade. E a primeira coisa que eles fazem numa crise eles abaixam o seu próprio salário do alto, eles abaixam o seu salário, diminuem o seu salário para ter um equilíbrio e reúne todo mundo e fala, olha, são claros, né? A situação é essa daqui, a gente tem que tratar. E eles começam a tratar. Então a melhor coisa é a gente ter um filtro e uma percepção. Por isso que é importante a gente ter uma empresa que cuida dos colaboradores de tal modo que quando a gente percebe que a gente faz uma manutenção, a maior manutenção que pode se fazer dentro de uma fábrica é no ser humano. Porque se eu tenho um ser humano apto, se a mente desse camarada tá bacana, se a mente dessa pessoa, dessa moça tá legal, eu posso acreditar que eu vou ter uma produtividade melhor. Então, tratar o humano como ele tem que ser tratado, eu acho que é a melhor coisa, a melhor forma que tem. Haja vista o fato da tecnologia, né, tá sendo colocada no lugar do ser humano, mas a emoção nunca vai se comparar à lógica. Não. A lógica é assim, deu, não deu, mas o outro você consegue trabalhar em cima. Isso é bom no modo geral, né, para as pessoas que são os donos, né, mas a importância de você ter pessoas competentes para lidar, até pelo próprio receio e o medo de repente ser substituído por uma máquina ou coisa parecida, pode gerar o estresse, pode gerar ansiedade, consequentemente vai gerar problemas dentro da fábrica, como também vai gerar problema dentro da família. Então, lidar com eles é super, hiper importante, que aí você consegue fechar, né? Você consegue, assim, tratar aquilo ali. Então, contratar uma empresa nesse ponto, né? Fazendo puxando, né? Como é que fala? Puxando ali o gostinho, né? A farinha para Humanamente Zen, né? O que ela trata, né? Aulas de yoga, meditação, coaching motivacional e ativacional. Falando de ativacional, é ativar aquilo que ficou desativado e que não gerou produção. Exatamente. Que não evoluiu, que não fez acontecer. Então, o que a gente faz? A gente vai lá na raiz, a gente trata da raiz, a gente trata do ponto onde está acontecendo, né? A gente não passa a mão, não é aumentar salário que vai resolver, porque não adianta aumentar salário se o problema está no ser humano.
Você tem que primeiro tratar lá dentro. E ele tem que ser merecedor e tem que entender o pertencimento nisso tudo. Para quê? Para que ele, de fato, consiga desenvolver. Porque se o salário fosse bom, não teria corruptos milionários, né? Seriam todos... teriam todos uma base bem bacana. Não preciso disso ou daquilo. Mas a ambição é uma coisa que é terrivelmente terrível e que precisa ser tratado. Uma coisa que é bacana sobre a Humanamente Zen junto à Energize é como é que esse sonho surgiu de formar essa junção da Energize com a Humanamente Zen. Surgiu da ideia de que eu tinha um projeto para trabalhar com empresas, mas eu também queria desenvolver o ser humano como um todo. Eu não queria só chegar lá na empresa e entregar o projeto. Eu não queria que isso fosse só uma venda. O dia que eu fui selecionada como promotora, eu falei para o rapaz que me selecionou, eu disse para ele assim, olha, isso para mim nunca vai ser só uma venda. Isso para mim é um projeto de desenvolvimento humano. Então, eu não quero só chegar na empresa e deixar um programa de vendas lá para ele. Não quero deixar só um programa de yoga lá que, de vez em quando o funcionário vai lá e acessa. Não, eu quero entregar, eu quero chegar lá, eu quero dar uma palestra, eu quero contar a minha história de transformação, como o yoga e a meditação e as aulas de respiração e as técnicas respiratórias mudaram a minha vida e mudam até hoje. Eu quero mostrar para eles que a cura de muitos males que tem, tanto no corpo, quanto nas emoções, quanto no espiritual, tá dentro de nós, tá na nossa respiração, tá no nosso controle emocional. Então, eu não quero só vender um programa, não quero só vender um projeto, instalar um projeto lá na empresa, não. Eu quero realmente transformar a vida das pessoas através de técnicas rápidas, fáceis e simples, que elas vão ter acesso tanto em aulas quanto em casa, sabe? Porque eu costumo dizer que o yoga, depois que você acessa ele, nunca mais você esquece. É como andar de bicicleta. Você vai usar para o resto da vida. Você já foi o meu aluno de aula de respiração, né? Uhum. Tudo aquilo que eu te ensinei, você nunca mais esqueceu. Até hoje você sabe. É um método de ensino que você vai levar para onde você for e que você não vai gastar absolutamente nada para praticar. Eu ando na rua fazendo, literalmente. Eu me perco não, né? Eu vou dizer que eu me acho fazendo isso. Quando menos espero, eu tô fazendo. Às vezes eu tô na Uber Moto também, de Uber Moto eu tô fazendo, ou tô na 99 eu tô fazendo, não importa. O importante é estar conectado. Exatamente, é isso que eu quero levar através da Humanamente Zen. Não só um projeto que eu vou deixar lá para os colaboradores, mas sim um projeto que eu vou deixar lá para eles e todas as outras técnicas e práticas que eles vão poder incluir para o resto da vida deles e mudar a mentalidade, sabe? Mudar o time da... Uma coisa que é importante é quanto tempo a Mari tem de curso, de experiência, na verdade, de experiência nessa área, né? Quanto tempo que a Marilene tem dessa caminhada aí para chegar nesse ponto e hoje ter ser essa autoridade de poder transmitir algo assim que é tão fascinante assim e transformador? Olha, eu posso dizer que foi desde da gravidez da Tainá que eu comecei essa busca e que eu comecei a estudar budismo, que eu comecei a praticar meditação. Então, fazem 11 anos que eu estou nessa caminhada, nesse caminho de meditação e de transformação, e todo dia eu aprendo mais, e todo dia eu evoluo mais, e cada dia eu melhoro mais, e eu não me permito mais perder para as minhas emoções. Então, são 8 anos, mas todos os dias eu me torno cada vez melhor aprendendo. No momento que eu estou praticando, eu estou aprendendo, sabe? Às vezes, em uma reunião que você é convidado para fazer uma palestra, você aprende. Às vezes, com uma aluna dando aula para ela, você aprende. Às vezes, com uma conversa que você realmente está ouvindo o teu filho, você aprende com ele, sabe? E eu falo muito isso também,
que eu gosto muito de tratar com famílias, porque hoje os adolescentes são um grande desafio para a maioria das famílias, e eu costumo dizer assim que eles são um desafio, porque eles não são ouvidos na sua essência como merecem ser ouvidos. A maioria das pessoas hoje falam entre si, olhando para um celular. Então, a gente tende a não dar mais atenção. Nós não estamos mais dando atenção para o nosso próximo. E quando a gente está falando de qualquer outra pessoa, tudo bem. Mas quando você está falando de um filho que está tendo você como exemplo e que quer ter você verdadeiramente na vida dele, isso se torna um problema se você não olhar na essência dele. Porque ele vai tentar te chamar a atenção de qualquer forma. Ou vai ser conversando com você, ou vai ser tomando uma atitude errada, ou vai ser indo por um caminho errado, mas ele vai chamar a tua atenção de alguma forma. Então, dar a atenção para os nossos filhos, para a nossa família, enquanto eles estão chamando de uma forma agradável, é muito melhor do que depois a gente ser chamado a atenção por um problema. E isso tudo a gente traz depois que a gente tem o equilíbrio e a percepção de começar a olhar verdadeiramente para o nosso presente e menos para as redes sociais e para o futuro e para o passado, sabe? Então, na verdade, quando eu começo a praticar a meditação, o yoga, quando eu começo a tratar o meu íntimo, o meu emocional, consecutivamente ou consequentemente, o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com o esposo para com a esposa e vice-versa, ele se torna muito melhor, consequentemente, e muito mais harmonioso, não é isso? Com certeza absoluta, porque aí a gente volta lá atrás, que a gente falou que quando você percebe, quando você equilibra as tuas emoções, você consegue olhar para as emoções do outro, entender a dor deles e ter as respostas do porquê daquelas atitudes. Então, quando eu estou com o meu emocional equilibrado, eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim. Se você está com o teu emocional equilibrado e você chega em casa e tem alguém estressado, ou alguém ansioso, ou alguém fora do ritmo emocional que você está, você tem uma compreensão muito melhor sobre a atitude daquela pessoa do que se você estiver desequilibrado emocionalmente. Aí chega em casa, os dois estão desequilibrados emocionalmente, o que acontece? Uma explosão de estresse, porque nenhum está preparado para ouvir o outro e muito menos entender. Então, quando eu medito, quando eu pratico yoga, quando eu busco me equilibrar com técnicas naturais que desenvolvam melhor as minhas emoções, eu automaticamente compreendo melhor o outro e tenho a sabedoria para lidar com isso dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Tem uma curiosidade que você falou para mim uma vez. Você disse para mim que você não usa remédio de farmácia, correto isso? Correto. Como que você conseguiu desenvolver essa capacidade de não usar remédios químicos? Eu acho que no mais seria esse fitoterápico, né? Eu não sei se você também faz uso desse, que é a base natural de erva ou coisas assim. Mas qual é o segredo disso daí? Eu sou filha e neta de curandeira, né? Então eu sempre tive uma base muito natural em tudo aquilo que eu busco para minha saúde. Mas desenvolver o hábito de não tomar remédio de farmácia é exatamente ouvir as percepções, ouvir as minhas emoções e descobrir da onde está vindo aquela dor física que eu estou sentindo. Porque eu acredito verdadeiramente que toda dor física é causada por uma dor emocional. Então, eu jamais vou tratar, nem mesmo com remédios naturais, uma dor, sem eu saber primeiro de onde ela vem. Então, eu estou com uma dor de cabeça, ok. O que me gerou essa dor de cabeça? Qual foi a emoção que disparou um gatilho em mim, que fez o meu corpo reagir de forma tão intensa a ponto de me causar uma dor? Descubra essa emoção, a primeira coisa que eu vou fazer é tratar essa emoção. Eu vou voltar lá, eu vou resolver ela da melhor forma possível e vou deixar com que toda a situação, vou usar o exemplo da Tainá de novo,
Esse final de semana eu passei por uma situação com ela que eu fiquei muito chateada porque ela estava triste e automaticamente eu sofri junto com ela, à distância. E isso me trouxe uma dor de cabeça. No momento que eu desliguei o telefone e a dor de cabeça começou, eu, no mesmo momento, entendi que era por conta da tristeza dela, que eu estava com dor de cabeça. Eu falei, ok, como eu resolvo isso? A primeira coisa, eu vou achar um jeito de ligar para ela e deixar ela emocionalmente mais forte perante isso que está deixando ela triste. Foi o que eu fiz. Eu liguei, expliquei toda a situação e pedi perdão para ela por eu não estar com ela naquele momento. Falei, filha, realmente me perdoa, a mãe está sofrendo com isso, por estar longe de você, por ter causado isso em você. Me desculpa por toda parte que é minha responsabilidade estar aí com você e não estar, sabe? Pedi perdão para ela. Depois que eu desliguei o telefone, respirei, fiz meditação, tomei um banho gelado, o que ajuda muito, porque o teu fluxo sanguíneo aumenta, então automaticamente a tua oxigenação também aumenta. Então, são técnicas que vão curando o teu corpo físico, mas primeiro eu tratei o emocional, aí depois eu fui, tomei um banho frio e em seguida eu tomei um remédio para o estômago. Por quê? Toda dor de cabeça, ela vem de um desequilíbrio estomacal. A medicina Vedanta, ela costuma dizer que o teu intestino é o teu primeiro cérebro. Então, quando você tem uma emoção muito forte, a primeira parte que desequilibra no teu corpo é o teu intestino, é o teu organismo intestinal. Então, eu fui lá, tomei um remédio natural para o meu intestino. Automaticamente, a minha dor de cabeça começou a passar. Mas por quê? Porque eu entendi qual foi a emoção que gerou isso e aonde eu poderia começar a tratar ela. Toda dor, ela é um sintoma de inflamação no teu corpo. Toda inflamação que te gerou dor de cabeça foi gerada por uma emoção muito forte. Então, eu procuro entender todas as dores que são causadas no meu corpo para mim tratar elas emocionalmente para não precisar chegar ao remédio de farmácia. Eu nem lembro a última vez que eu tomei um remédio de farmácia na minha vida e não lembro mesmo. Isso nem é uma questão de se glorificar, mas é uma questão que eu digo assim, ó, que o meu remédio eu tomo todos os dias. Todos os dias quando eu acordo eu decido tomar um remédio natural, que é cuidar da minha saúde, da minha mente, do meu emocional, para que eu não precise chegar ao ponto de tomar um remédio de farmácia. E não condenando ninguém que toma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que cada um busca aquilo que está ao seu alcance e dentro da medida que precisa, né? Mas eu não preciso mais. Precisa ter uma adaptação também, né? Para você Com parar certeza. literalmente de... A Mari não está dizendo assim, né? A partir de hoje, parem de tomar remédio e faz... Não, nenhuma. Até porque cada processo, cada aperfeiçoamento e cada ser humano tem uma forma de responder, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. A gente está se encaminhando para os finais e eu tenho uma pergunta para fazer que eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente. De modo explicativo, quais são as 3 áreas que a gente trata quando a gente respira, né? Quais são não sei se 3 áreas, ou melhor, as 3 áreas sim do nosso organismo, quando a gente respira, que alinhadas gera essa paz, essa tranquilidade ou essa segurança, na verdade, para tudo aquilo que a gente vai fazer. A nossa respiração, ela é para ser contemplada em 100% para gerar a oxigenação cerebral certa que ela pode gerar, ela é dividida em 3 partes. Que é a parte abdominal, que é aqui embaixo, abaixo do umbigo, a parte intercostal, que é exatamente nas nossas costelas, e a parte peitoral, que é aqui em cima. A gente costuma respirar muito mais aqui em cima, na parte peitoral, só que aqui corresponde somente a 10% da nossa respiração. A nossa respiração ela é compreendida 30% abaixo do umbigo, que é a forma que a gente sobe e desce o abdômen. Ela é compreendida 60% na nossa parte intercostal, que é onde mora o nosso diafragma, que é o músculo principal da nossa respiração, e ela é compreendida 10% na parte peitoral. Uma respiração completa,
ela demora, em média, de 8 a 10 segundos para se completar em 100%. E eu convido a todos vocês a tentarem fazer em casa, uma respiração completa para vocês verem se realmente ela demora de 8 a 10 segundos. Porque se não demorar, provavelmente você não está atingindo 100% da tua respiração. Para ela dar o efeito calmatório, calmante que ela pode te oferecer, ela tem que ser inspirada de 8 a 10 segundos e ela tem que ser expirada de 10 a 12 segundos. Ela é mais lento para expirar do que para inspirar, porque conforme você vai soltando, juntamente os teus músculos vão relaxando, o teu corpo vai relaxando e isso vai começar a te trazer uma sensação de paz e leveza. Que bacana! Isso é tremendo porque a gente não está habituado a isso. Não. O ser humano em si, quem não tem, na verdade, assim, não a gente, né? Mas quem não tem acesso a isso, poderia talvez ter muito das suas situações emocionais resolvida aplicando uma técnica tão simples, mas que infelizmente a pessoa não tem acesso. Exatamente. Uma coisa é você realmente não saber. E a outra coisa é a ignorância. Eu sei que existe, mas eu não quero isso para mim. E aí gera toda essa complicação. Para a gente encerrar esse ponto, que eu acho muito bacana, eu acredito que depois nós vamos dar os nossos contatos, né, para as pessoas Sim. estarem partilhando conosco. Nós vamos divulgar isso de uma maneira muito mais bacana. Isso vai estar no YouTube, lógico, uma parte no Instagram, vamos desenvolver isso. Uma coisa que é bem bacana, e eu acho que para a gente sintetizar esse segundo bloco, uma frase, aquela que vai de encontro a tudo que nós falamos, acho que no sentido de mexer com o nosso íntimo, com o nosso emocional de fato, de verdade, qual seria a frase para a gente finalizar essa primeira etapa, essa segunda etapa? Eu vou falar uma frase que vem muito de encontro à meditação, a gente falou muito disso, né? A paz que você procura está dentro do seu coração. Basta silenciar a mente para você conseguir ouvi-la. Realmente o silêncio, ele é o ponto em que a gente observa o que acontece, né, nesse mundo espiritual, vamos dizer assim, né? E você fica mais perceptivo, né? Você tira o estresse, você tira a desatenção, você tira a ansiedade, você olha para o teu eu, para o seu momento, para o agora, e você pensa assim, é o agora. E o que a gente tem, na verdade, é o agora. É o agora. E as suas finalizações, ou melhor, a sua conclusão final para os telespectadores é? A minha conclusão final é que todos devem buscar se melhorar, principalmente fortalecer o seu emocional, que é o que vai te dar base para atingir qualquer coisa que você quiser na tua vida. E fortalecer todas as áreas da tua vida. No momento que o teu emocional está equilibrado, todas as áreas da tua vida vão ganhar. Então, busque, não precisa ser meditação nem yoga, mas busque terapias saudáveis que te tragam bem-estar. Porque talvez o bem-estar para mim não é o bem-estar para você. O que é bem-estar? É qualquer coisa que me deixe bem. Para mim, me deixa muito bem correr, caminhar, fazer meditação, fazer yoga. Para você, pode te deixar bem ir num parque, sentar, ouvir uma música, olhar para um lago, viajar. Mas façam coisas que te façam bem. O bem-estar precisa estar presente no teu dia a dia. Seja lá qual forma seja ela para você, sabe? Então, bem-estar. Busque bem-estar na tua vida. Bacana. A minha frase é o seguinte: você não sabe qual é o resultado da tua ação. Se você acredita, se você não acredita, mas se você não fizer nada, não haverá resultado. É isso. Gratidão mais uma vez e obrigado.